Se você sempre se perguntou qual foi a velocidade que o esperma platinado, o Garou e o Flash Flat atingiram em sua luta, eu calculei e estou aqui para te contar agora. Antes disso, como sempre, um pouquinho de contexto. Durante a luta dos três, eles formaram uma estrutura acima da cidade Z, só com os fachos de luz que eles emanavam enquanto eles estavam lutando. E foi dito que essa estrutura cobriu os céus da cidade Z e ela foi formada em 13 microsegundos. E só para você ter uma ideia do tamanho dessa estrutura, olha o tamanho dela perto desse buraquinho aqui. Agora dá uma olhada no tamanho desse buraco. Esses dois buracos foram formados na luta da Tatsumaki contra a Psycho Orochi. E olha o tamanico de uma casa perto do buraco todo. E agora compara de novo o tamanho do buraco que você já viu na imagem anterior com o tamanho que ele fica perto da estrutura que eles formaram. Mas como é que eu vou saber qual foi exatamente a área que eles percorreram enquanto eles estavam lutando? Bom, isso é fácil da gente saber, bastando comparar essa estrutura aqui com uma estrutura que a gente já conhece e já sabe a fórmula para calcular a área. E a estrutura que eu escolhi foi um cone. Primeiro porque a gente já sabe calcular a área de um cone, que é relativamente tranquilo, e a gente sabe que eles saíram de um ponto central e depois espalharam a sua luta em uma área maior, o que dá mais ou menos o formato de um cone pra gente, igual você tá vendo aqui em cima. E como eu tinha dito, calcular o volume de um cone é relativamente tranquilo, que é π vezes o raio do cone ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Mas antes de ir para os cálculos propriamente ditos, eu tenho que fazer alguns adendos aqui, então presta atenção. O primeiro adendo é que eu vou supor que eles percorreram só um terço do volume do cone, porque o objetivo deles não era percorrer o volume do cone todo, e sim eles estavam lutando. Então vou supor que do volume total eles só percorreram um terço do volume do cone que a gente calcular, combinado? E segundo, eu vou calcular que o raio desse cone tem 5 quilômetros, o que para mim é uma estimativa extremamente razoável. E se você acha que não, dá uma olhada nisso. A gente sabe que em One Punch Man existe um continente gigantesco dividido em várias cidades, e se a gente fosse pegar o raio daquele cone e calcular a área de círculo que ele faria, seria uma área de 78,5 quilômetros quadrados. Você tá achando muito? A cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. E agora compara o tamanho da cidade de São Paulo com o tamanho que deveriam ser as cidades em One Punch Man. Então essa área de círculo que eu dei para esse cone é 5,16% da área da cidade de São Paulo. E a gente já sabe que as cidades em One Punch Man têm um tamanho muito maior do que do nosso mundo. Então eu acho que essa estimativa é bem razoável, porque ela teria menos de 5% do tamanho de uma cidade real do nosso mundo. E quando a gente joga na fórmula, a gente já vê que a gente tem quase todos os elementos para fazer esse cálculo. A gente já tem π, que é 3,14, a gente já tem o raio, que eu já transpus para metros, e agora só falta a gente achar a altura. E o melhor, o mangá dá pra gente uma pista muito boa de qual altura eles estavam. Nessa cena aqui, dá pra gente ver que pessoas em um helicóptero estavam vendo esses fachos de luz até acima da altura que eles estavam. E dando uma breve pesquisada no Google, a gente vê que a altura de voo de um helicóptero varia de 5.700 a 6.500 metros de altitude. Então eu vou supor que esse pessoal aqui no helicóptero estava extremamente entretido com a luta e não estavam na altura máxima que eles poderiam. E que eles estavam só a 5.000 metros de altitude do solo, o que é uma altura bem razoável de se supor, já que eles estavam querendo ficar longe dos monstros que estavam em solo. E agora a gente já tem todos os elementos para fazer a nossa conta. E fazendo as contas, a gente vê que o volume total do cone é de mais de 130 milhões de metros cúbicos. Tá faltando um 3 ali no final, mas isso foi erro de digitação, não de cálculo. E a gente já supôs que eles percorreram só um terço do volume total do cone, porque o intuito deles era lutar, não percorrer o cone como um todo. Então, um terço daquele valor ali de cima vai dar mais de 43 milhões de metros cúbicos. Mas agora eu vou fazer uma coisa que vai deixar todo matemático que estiver vendo isso passando mal. Eu sei que não é muito válido transpor direto metros cúbicos para metros quadrados e todo matemático vai passar mal com isso. Só que eu achei uma ferramenta no Google que supostamente faz essa conversão para a gente, então eu vou confiar no Google. Se vocês conhecerem outro método mais confiável, deixa aqui nos comentários que talvez eu refaça o vídeo depois. Bom, essa foi a ferramenta no Google que eu achei. Eu não sei se a conta está certa ou se está errada. Que nem eu falei, se vocês souberem de algum jeito melhor, me conta aqui nos comentários. Mas a conta que a ferramenta me deu foi de transpor um volume de 43 milhões de metros cúbicos para mais de 8.722.000 metros quadrados. Então vamos supor que essa é a área que eles percorreram no total. Então agora ficou extremamente fácil. A gente já sabe que velocidade é distância sobre tempo. A gente já tem a área que eles percorreram. E a gente já tem o tempo de 13 microsegundos. É só dividir um pelo outro. E fazendo essas contas, a gente chega na impressionante marca de mais de 67
trilhões de metros por segundo. Isso é mais do que 223 mil vezes a velocidade da luz. Fala sério, Shonen, nem eu tinha ideia de que eles tinham ido tão rápido assim. Quando eu parei para fazer as contas, eu fiquei embasbacado. E só lembrando, Shonen, se você viu algum erro no meu cálculo, desculpa, eu sou de biológicas, não de exatas, me fala aqui nos comentários exatamente onde é que eu errei, que talvez eu faça até um próximo vídeo corrigindo esse erro, para a gente conseguir chegar numa estimativa que seja mais assertiva em relação à velocidade deles. E se você gostou de ver esse vídeo e estava curioso para saber qual velocidade eles tinham atingido, me dá um like aqui porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer e o seu like me ajuda demais. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.